Sentindo uma necessidade de falar um pouco sobre filmes que eu assisto no cinema, eu decidi estrear um novo quadro aqui no canal chamado de Bate-Bola Jogo Rápido. É tipo um estilo de vídeo rápido onde eu posso externar opiniões mais concisas e objetivas sobre filmes que eu acabo de assistir, principalmente no cinema. Como é um tipo de vídeo falando sobre um filme que eu acabei de assistir, e muitas vezes esses filmes estarão no cinema, eu não vou ter a mesma capacidade de análise que eu teria se tivesse assistido e reassistido um filme inúmeras vezes. Assim como meus últimos 2 vídeos sobre Resident Evil. Eu tentarei ao máximo falar sobre esses filmes sem acrescentar spoilers. Caso aconteça, eu avisarei de antemão. Então apertem o cinto e vamos logo pro vídeo. Na última semana eu tive a oportunidade de assistir 2 filmes no cinema. O primeiro foi Devoradores de Estrelas, no IMAX. Eu não li o livro em que o filme foi baseado, mas sei que muitas pessoas amam esse material. Minhas opiniões, então, estão focadas principalmente nos aspectos presentes do filme final. Começando dizendo que eu amo filmes que se passam no espaço, então eu fui muito esperançoso ao assistir ele no cinema, até porque eu adoro os 2 diretores do filme, responsáveis por Anjos da Lei, Uma Aventura Lego. Eles escreveram os filmes de Aranhaverso, que eu amo bastante, mas o que mais me chamou a atenção no filme foi a trilha sonora, do compositor Daniel Pemberton, o mesmo compositor dos filmes de Aranhaverso e Eddington, um som mais etéreo e sintético, refletindo bem demais os temas e a vastidão do espaço. Mas o ponto alto realmente são os efeitos especiais. Teve 1 ou 2 cenas que a minha mente parou e disse, ok, isso daí é CGI, mas na maior parte do tempo os efeitos são imperceptíveis. Óbvio que tu sabe que eles não estão no espaço, mas o quão bem feito eles são, forçam a tua mente a acreditar que tudo é real. Então parabéns pelos artistas de efeitos visuais, muitas vezes esfolados fisicamente e financeiramente por estúdios gananciosos, por fazerem um trabalho na maior parte do tempo incrível. Porém, acho triste o marketing desse filme ficar forçando essa narrativa de que eles construíram Rock praticamente e que tudo nele é prático, quando claramente foi utilizado inúmeros efeitos visuais para fazer com que ele funcione no filme, seja correndo, pulando, se mexendo e tudo mais. A fotografia do filme também é geralmente bem feita, nada de tirar o fôlego, mas nada que me tirasse do filme. Imagino que no livro as tecnicidades da história são muito mais elaboradas, mas acredito que no filme muitas coisas deixaram de ser explicadas consciente ou inconscientemente, algo que me incomodou um pouco, mas que me deixou relevar, visto que claramente seu objetivo não era se aprofundar nessas coisas, e sim nos 2 personagens principais. Também acredito que algumas cenas no filme perderam um pouco seu impacto emotivo ao injetar momentos cômicos nessas cenas. Você acaba lembrando que tudo isso não se passa de um filme e acaba negando o peso ou a consequência de diálogos ou decisões tomadas. Ainda achei o filme divertido e inclusive algumas cenas me fizeram rir alto, mas acho que 1 ou 2 cenas que trazem possíveis consequências negativas ao protagonista poderiam ser tratadas com um pouco mais de seriedade. Para não enrolar muito mais, eu quero falar um pouquinho de momentos do filme que requerem um aviso de spoilers. Então se você ainda não assistiu, vá para essa parte do vídeo. Eu gostei muito do Rock até o momento em que ele ganha a voz. Não sei porquê, mas aquela voz robótica do Google Tradutor dele começou a me irritar. Eu queria que ele permanecesse sem aquela tradução automática até o final do filme, pois eu acredito que seria mais interessante e menos irritante. Ainda amo ele, tá? Um dos momentos do filme que eu realmente gostei foi o pessoal simplesmente mandar o Ryan Gosling pro espaço, mesmo sem ele querer, mostrando que apesar das pessoas ao redor dele gostarem dele ou serem amigáveis, a missão vinha em primeiro lugar. Então não pensaram 2 vezes ao passar a perna nele e mandar ele pro lugar mais solitário e amedrontador que uma pessoa poderia ser mandada, o espaço. No entanto, apesar do filme lidar com fatos psicológicos do personagem principal, visto que ele se considerava um covarde e foi mandado pro espaço sem ele querer, eu acredito que dava pra ter trabalhado um pouco mais nisso. Pareceu tudo muito superficial. Questões como, caralho, eu tô sozinho no meio do nada, o que eu faço agora? Faço o trabalho que preciso fazer? Meu Deus, tipo, acabo com a minha vida? Coisas que se passariam pela cabeça de qualquer um que fosse exposto a uma situação psicológica completamente absurda como essa. Mas o filme decide lidar com isso de uma forma muito rasa. O protagonista decide que ele deve fazer o que precisa ser feito muito rápido, sem lidarem a fundo com que uma situação como a que ele se encontra poderia com o mental dele. Mas talvez fosse o objetivo do filme. Ele tem problemas, mas a humanidade vem em primeiro lugar, então vou deixar meus problemas de lado e fazer o que precisa ser feito. Sei lá, eu achei tudo muito fácil, sabe? Não faço a menor ideia do que eu faria se estivesse no lugar dele, mas eu tenho certeza que eu não decidiria isso tão rápido. Como eu disse, talvez o filme queria mostrar um lado mais otimista de uma situação quase sem otimismo, mas eu ainda acredito que poderia ser realizado de um jeito muito melhor, onde você realmente sentiria pelo personagem ter que tomar decisões completamente complexas. Dito tudo isso, eu acabei gostando do filme, mesmo esperando um pouco mais de questões complexas no que se diz a mente humana. É por isso que, na minha opinião, Devoradores de Estrelas merece 3,5 estrelas de 5. Outro filme que assisti na mesma semana foi Casamento Sangrento, A Viúva. Assim como o primeiro filme, eu gostei da energia que esse filme carrega. Coisas acontecendo, ação, sangue, comédia e tudo mais. Mas eu acredito que tenha sido um retrocesso em relação ao primeiro filme. Pois a novidade principal do primeiro filme, o que o transformava em único, era basicamente o fato de que o diabo era real e que as pessoas literalmente entravam em combustão. Isso levou a história
história daquele filme a um patamar mais dinâmico, levando a maiores consequências. Nesse segundo filme, essa coisa única, pertencente ao primeiro filme, já não é mais tão única assim. Então, pro filme ser diferente e melhor que o primeiro, eles poderiam trazer um fato novo igualmente único a essa história. Eles tentaram, ao introduzir a irmã da protagonista. Inclusive, gostei do personagem da Catherine Newton nesse filme, visto que não costumo me conectar com as personagens que a atriz já fez em outros filmes. Parece que, pra mim, que ela tá sempre fazendo o mesmo personagem. Então foi bom ver que ela e os diretores tentaram algo diferente com o personagem dela. Esse filme acaba me lembrando que geralmente diretores, escritores e estúdios tentam fazer algo maior em escopo no segundo filme, pra ser melhor e maior que o primeiro. E aqui não é diferente, eles aumentaram o humor, o sangue, o nível de absurdo, mas pra mim não soou tão natural quanto eu esperava que fosse. A fotografia do filme foi decente para o que eles se propuseram a mostrar, nada tecnicamente avançado ou de chamar a atenção, só decente. A maquiagem do filme é fantástica e vende muito bem a ideia das protagonistas estarem sujas e repletas de sangue. Também gostei do principal vilão do filme, pois eu realmente senti nojo e vontade de descer a voadora nesse pau no cu. Então parabéns ao ator por vender tão bem o personagem que ele fazia. Também gostei da inclusão de David Cronenberg no filme, diretor de clássicos como A Mosca, Scanners e Crash, como o cara que basicamente manda no mundo inteiro. Elijah Wood sempre é muito carismático e Sarah Michelle Gellar, que eu acredito ter sido desperdiçada nesse filme, visto quão importante ela foi para uma geração de fãs ávidos por filmes e séries de terror. No geral, como eu disse, o filme tem uma energia boa, mas tudo de único na história já tinha sido tratado no primeiro filme. Eles tentaram aumentar outros pontos do filme que não precisavam aumentar, e acabou deixando o filme mais exagerado do que propriamente absurdo como o primeiro. O filme é ok pra desestressar em uma sexta-feira à noite, mas nada além disso. Por isso que pra mim, Casamento Sangrento, a Viúva merece 3 estrelas de 5. É isso, pessoal. Se gosta do meu pequeno projeto aqui no YouTube, o link do meu Apoia-se está na descrição. Dê um like no vídeo para ele atingir mais pessoas e também se inscrevam para não perderem mais. Até a próxima.